Nesses últimos dias a gente tem escutado muito, mas muito mesmo, um texto bíblico, São João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." E o que é a verdade? No mesmo livro de São João, Jesus, conversando com Pilatos, ele disse: "Eu vim para dar testemunho da verdade." Aí Pilatos perguntou: "E o que é a verdade?" E Jesus se calou, porque ele sabia que essa pergunta não tem uma resposta absoluta. Essa pergunta não tem uma resposta definitiva, final, porque, ao que tudo indica, a verdade realmente é muito dinâmica. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico, e você está no canal Anildo Inteligência Espiritual. Aqui você é sempre muito bem-vindo. E por que é importante, como terapeuta holístico, falar sobre isso, conversar um pouco sobre isso? Porque esse conflito que existe entre a verdade e o que não é verdade produz muito desgaste, produz muito sofrimento, traz muitas dores, ansiedade. Algumas pessoas ficam muito tristes, às vezes, porque a verdade está num patamar que ela não alcança. E aí ela se incomoda e existe uma pressão para que ela aceite e viva aquele nível de verdade. E ela não dá conta. Então isso produz muito sofrimento e muitos desgastes. E é por isso que, como terapeuta holístico, eu acho absolutamente necessário falar sobre isso, para, de alguma forma, ajudar você que já estiver pronto, que estiver pronta, para poder se permitir um olhar mais amplo sobre essa coisa da verdade. E esse título que está aí na capa é bem curioso. Será que a verdade é uma mentira? Uma mentira temporária? Será que a verdade, de fato, é apenas uma percepção errônea de uma determinada coisa, de uma determinada circunstância, fato? Será que a verdade é uma mentira? Eu vou trazer algumas coisas para você pensar, como a verdade, no nosso dia a dia, ela é questionável, mutável e dinâmica. Quem já viu algum médico falando o seguinte: ovo engorda. Não coma ovo porque ovo engorda. Cuidado com o ovo porque ovo engorda. E já viu outros médicos dizendo: ovo não engorda. A ciência definiu como verdade um bom tempo, para a ciência daquela época, que a Terra era o centro do sistema solar. E que o Sol girava em torno da Terra. A Terra era o eixo, era o centro. Era o principal planeta de tudo isso que era possível enxergar. De repente, os equipamentos foram melhorando e você começa a perceber com a tecnologia, com os novos telescópios, aquela verdade que a Terra era o centro do sistema solar era uma mentira. O telescópio mostrou que era o contrário. Novos cálculos, novas formas de observar, descobriu que o Sol é o centro desse sistema solar. E será que essa verdade é definitiva? Ou será que mais adiante a gente vai descobrir novos equipamentos e que a gente ainda vai ter uma outra interpretação, uma outra percepção do nosso sistema? A nossa Terra já foi quadrada, já foi chata, já foi oval. Hoje ela é redonda. Mas é importante a gente entender que, mesmo para a ciência, que é essa área de conhecimento que tem mais capricho, que tem mais zelo para fazer afirmações, mesmo para a ciência, a verdade muda à medida que você alcança um pouco mais. Quem já escutou e já ficou com medo da seguinte afirmação: manga com leite faz mal e mata? E para muita gente isso é verdade.
Para mim já foi verdade. Mas depois eu comecei a comer manga com leite e não morri, não adoeci, não teve nada. Para mim a verdade já mudou. Lá na minha região, na minha época, a gente comprava o café, a maioria das famílias da roça, a gente comprava o café cru, só descascado. Aí a gente tinha que torrar o café. Então a maioria das casas tinha lá um equipamento chamado uma torradeira. Era uma panela que a gente tinha um cabo que ficava rodando assim para o café torrar. E era muito bom, aquele cheiro de café torrando e etc. E tinha que botar muito fogo, ficar ali na beira do fogão, girando sem parar para o café torrar por igual. E havia uma verdade que é assim, se você torrar café, não pode sair lá fora no vento, porque senão entorta o queijo. Porque tinha uma história de que uma mulher estava torrando café, saiu no vento e deu lá um piripaco e nunca mais desentortou. Então, isso virou verdade ali na região. Torrar café e sair no vento. Então, eu me lembro que o meu pai às vezes torrava café, aí ele tinha que ficar sentadinho num canto, esperando ali dentro da cozinha mesmo, onde estava ainda meio quente, depois ia para a sala. 1 hora depois é que ele podia sair lá fora. Se tivesse chovendo então, aí tinha que ficar debaixo de um cobertor. Mas havia algumas pessoas mais treslocadas que torrava café, saía na chuva, saía no vento, saía tudo e não acontecia nada. Ou seja, aquela teoria lá do café era uma verdade mentira. Era verdade para algumas pessoas. Nas religiões, o que é a verdade na vida religiosa? O que é a verdade para as religiões? Para você ter uma ideia, é bem provável que você que está me ouvindo agora seja cristão. Então, se eu perguntar qual é a religião verdadeira, a sua resposta é: a verdade é o cristianismo. Certo? Então vamos raciocinar que o nosso planeta hoje está aí beirando a 7 bilhões e meio de habitantes. 7 bilhões e meio. Desses 7 bilhões e meio, 2 bilhões e 200 são cristãos. 5 bilhões e 300 não são cristãos. Mal sabem da existência de Jesus. Quando Jesus esteve aqui, que o cristianismo nasceu com Cristo, o hinduísmo já existia há muito, muito mais tempo do que o próprio judaísmo, muito mais antigo. O hinduísmo tem certeza que o hinduísmo é a verdade. É a terceira maior religião do mundo. Sabe qual é a segunda depois do cristianismo? O islamismo. Tem 1 bilhão e 300 milhões. Eles têm certeza de que a religião deles é a verdade. O hinduísmo também tem certeza. O judaísmo tem certeza que eles estão certos. E aí vai se diversificando. As 10 maiores religiões do mundo têm mais ou menos aí 90% da população. E cada um defende a verdade como verdade absoluta. Dentro do cristianismo, eu já experimentei, e talvez você também, eu já experimentei várias verdades. Porque eu nasci na religião católica e vivi um bom tempo. Depois passei por várias evangélicas. Em cada evangélica que eu estava, a verdade era absoluta. Congregação Cristã do Brasil, verdade absoluta. Assembleia de Deus, a verdade absoluta está ali. Igreja Presbiteriana, estive por lá também. Verdade absoluta, eles tinham pena dos outros. Acabei chegando na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem a verdade absoluta. Para eles, só a Igreja Adventista é a verdade, porque guarda o dia de sábado, não come carne de porco e nem camarão, e tem lá mais algumas coisas. Verdade absoluta, só eles têm a verdade, o resto é o mundo. E eles têm pena de todos os outros cristãos, porque só eles têm a verdade. Mas se você avança um pouquinho, você começa a perceber que existem outras e outras e outras verdades. O que é a verdade? E o texto que é citado aí diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que liberta? Eu vou dizer para você como é que isso me soa. A verdade que liberta é a verdade de que a verdade é dinâmica.
É aquela verdade que liberta você de ficar preso a uma verdade absoluta. E eu tenho certeza que as coisas que eu acredito hoje como verdade, amanhã talvez não acredite mais. Isso é liberdade. É a liberdade de você não achar que a caixinha que você está é única e absoluta. Porque se você achar que a sua caixinha é única e absoluta, você despreza o resto. Imagine os cristãos. O mundo tem 7 bilhões e meio e somente 2 bilhões e 200 são cristãos. E você fica ali pensando que o resto está perdido. E dentro desses 2 bilhões de cristãos, ainda tem uma briga infernal ali dentro. Uma igreja querendo tirar um de lá, o outro querendo de cá. É uma pesca dentro do aquário, cada uma querendo provar que a outra está errada. Então, se você fica preso numa caixinha, defendendo algo como verdade absoluta, primeiro, que você perde a oportunidade de ampliar a sua visão. E segundo, que você perde o privilégio de desfrutar de muito mais conhecimento e de muito mais convívio. Hoje nós estamos aí vendo verdades na ideologia, pessoas se separando, pessoas se afastando, porque acredita que a verdade está de um lado, e o outro acredita que a verdade está do outro. E é engraçado que os dois lados, agora que nós estamos aí na política, direita e esquerda, usam o mesmo texto bíblico. Conhecereis a verdade é isso aqui. E o outro diz também, conhecereis a verdade é isso aqui. Se você ficar preso dentro da caixinha, você começa a se afastar do mundo, afastar das pessoas, afastar de tudo. E a verdade, ela é dinâmica. Ela muda de acordo com a sua percepção. Manga com leite vai fazer mal até o dia que você testar e não fazer mal nenhum. A Terra é quadrada enquanto você não puder olhar de cima. Se você atingiu a liberdade de aceitar as novas percepções, você cumpriu. São João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da caixinha, dos dogmas. Quando terminar esse vídeo, vai aparecer um outro vídeo aqui. Esse vídeo que vai aparecer aqui vai falar sobre o tratamento biomagnético com programação vibracional, juntando duas técnicas. Esse tratamento pode ajudar muito você com questões físicas, emocionais, mentais, vibracionais, limpeza de crenças negativas, limpeza de aura, alinhamento de chakra, desobsessão, se você estiver contaminado por energias malignas. Então assista esse vídeo. E se fizer sentido para você, você pergunte mais informações, quanto custa, como é que faz, eu mando para você. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.